Imagine estar sozinho em uma fazenda no silêncio absoluto da madrugada. Não há vento, não há vozes, só o som distante dos grilos e o rangido ocasional de uma madeira velha se movendo com o frio da noite. De repente, um galope violento rompe a escuridão. Não é um trote comum, e sim um barulho pesado, acelerado, desesperado, como se algo estivesse vindo em disparada sem qualquer intenção de parar. Os cavalos começam a relinchar desesperadamente, os bois se agitam dentro do curral, os cães se escondem, e no meio do mato surge uma enorme criatura negra, envolta em chamas, e onde deveria haver uma cabeça, há apenas um inferno de fogo. Essa é a aterrorizante lenda da mula sem cabeça. Uma das figuras mais famosas, temidas e perturbadoras do folclore brasileiro, uma criatura que atravessa gerações, assombra o imaginário popular e continua sendo contada até hoje, como se fosse algo que realmente pudesse aparecer a qualquer momento, em qualquer estrada de terra, em qualquer madrugada silenciosa. Ao contrário do que muitos imaginam, os relatos mais assustadores não descrevem apenas uma mula sem cabeça. As testemunhas falam de uma criatura completamente bizarra, correndo em velocidade impressionante, como se fosse movida por uma força sobrenatural impossível de conter. O fogo cobre toda a região do pescoço e se projeta para cima como uma tocha viva, iluminando o caminho ao redor e lançando sombras deformadas sobre cercas, árvores e paredes. Em alguns relatos, ninguém consegue sequer afirmar com certeza se existe uma cabeça escondida entre as chamas. Em outros, dizem que a criatura parece ter olhos de fogo ou que o brilho intenso impede qualquer observação mais detalhada. Há também versões em que labaredas saem pelas ventas enquanto ela galopa sem parar, deixando um rastro de calor e destruição por onde passa. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja o som. Não se trata de um relincho comum, é um grito horrível misturado a um choro alto e desesperador, um ruído tão inquietante que muitos afirmam parecer algo vindo diretamente do inferno. É como se a criatura estivesse presa entre o sofrimento e a fúria, condenada a vagar sem descanso, sem direção e sem paz. Quando ela passa, seus cascos batem no chão com violência impressionante. O estrondo ecoa por toda a fazenda enquanto ela circula ao redor das casas e das porteiras, como se estivesse cercando suas vítimas. Ela não vai embora imediatamente, permanece rondando por vários minutos, aterrorizando quem está dentro da propriedade. Há quem diga que, nesses momentos, ninguém tem coragem de sair para verificar o que está acontecendo. As janelas permanecem fechadas, as portas trancadas e o medo toma conta de todos, porque o som parece cada vez mais próximo, cada vez mais forte e cada vez mais real. Os animais parecem perceber sua presença antes mesmo das pessoas. Cavalos entram em pânico. Bois rompem cercas na tentativa de fugir, galinhas se escondem desesperadamente, cães latem sem parar ou simplesmente se calam, como se reconhecesse que algo muito pior do que um animal comum está bem ali. Tudo que está vivo demonstra um medo absoluto. E esse detalhe é justamente o que torna a lenda tão poderosa. A mula sem cabeça não é apenas uma criatura assustadora. Ela é um sinal de desordem, de castigo, de algo que saiu completamente do controle. Em muitas versões da história, sua origem está ligada a uma maldição. Dizem que uma mulher foi castigada por ter se envolvido com um padre. Por causa desse pecado, teria sido transformada em mula nas noites de quinta para sexta-feira, condenada a correr sem descanso soltando fogo e gemidos de dor. Essa explicação, passada de boca em boca ao longo dos anos, ajudou a transformar a lenda em um aviso moral usado para ensinar o certo. O que permanece é a imagem aterradora da criatura. Uma besta em chamas, um corpo em movimento frenético, um som que mistura sofrimento e terror, e uma presença que parece desafiar qualquer explicação racional. Em alguns relatos, a mula sem cabeça aparece perto de igrejas, cruzamentos ou caminhos isolados. Em outros, surge em fazendas antigas, sítios abandonados e estradas vazias, sempre durante a madrugada, quando tudo está mais silencioso e qualquer ruído
parece maior do que realmente é. E há quem diga que ela só aparece em noites específicas. Há quem afirme que basta ouvir um galope estranho para saber que algo está errado. E existem até histórias em que a criatura teria sido vista por várias pessoas ao mesmo tempo, deixando todos em choque sem conseguir explicar o que presenciaram. Um dos aspectos mais impressionantes da lenda é justamente a forma como ela se adapta ao medo de cada região. Em alguns lugares, a mula corre em círculos ao redor da casa. Em outros, ela atravessa o pasto em linha reta, como se estivesse fugindo de algo invisível. Há versões que ela não toca o chão por completo, quase flutuando entre as chamas. Há relatos ainda mais assustadores nos quais o fogo parece crescer a cada passo, como se a criatura estivesse prestes a incendiar tudo ao redor. E em um dos relatos mais impressionantes, a criatura empinou perto de uma cerca. As chamas subiram tão alto que alcançaram os galhos de uma árvore enorme. Os galhos começaram a queimar, quase provocando um incêndio na propriedade. Se isso realmente aconteceu, então o fogo da mula sem cabeça não seria apenas uma ilusão. Seria algo capaz de incendiar tudo ao seu redor. E é exatamente essa probabilidade que faz a lenda continuar viva, porque quando uma história atravessa gerações, ela deixa de ser apenas um conto assustador, ela se transforma em memória coletiva, em medo, em aviso, em algo que os mais velhos contam aos mais novos para que ninguém se aproxime demais da escuridão. Muitos cresceram ouvindo que, ao escutar um barulho estranho no meio da noite, o melhor era ficar quieto, não abrir a porta, não sair correndo para o terreiro, não desafiar o que estivesse lá fora, porque segundo a tradição, a mula sem cabeça não aparece para ser observada de perto, ela aparece para assustar, para punir e para lembrar que existem forças que não podem ser ignoradas. Talvez seja por isso que essa lenda continue tão forte até hoje, porque ela mistura elementos que mexem profundamente com o ser humano: fogo, escuridão, sofrimento, velocidade extrema, som e mistério. Tudo isso reunido em uma única criatura impossível de esquecer. Lenda, fenômeno inexplicável ou encontros com algo que jamais deveria existir. Até hoje, moradores de áreas rurais afirmam ouvir galopes violentos durante a madrugada. Aqui no Brasil mesmo, os mais velhos contam diversos causos de terem avistado a criatura, e alguns garantem que ainda é possível ver uma enorme bola de fogo cruzando as estradas de terra no meio da noite. Há quem diga que o som vem de longe, mas cresce rapidamente. Há quem jure que os animais enlouquecem antes mesmo de qualquer pessoa perceber alguma coisa, e há também aqueles que preferem não falar sobre o assunto, como se mencionar a criatura pudesse atrair sua presença. Se um dia você escutar um relincho estranho acompanhado de cascos se aproximando rapidamente, talvez seja melhor não olhar pela janela, talvez seja melhor apagar a luz e torcer para que do lado de fora exista apenas o vento, e não a mula sem cabeça. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.